Finalmente, em relação à polêmica da semana passada, que estourou para a internet, foi para as redes sociais, eu queria conversar um pouco sobre isso. Primeiro, registrando aqui, algumas pessoas me falaram, mas por que quando aconteceu aquela coisa no final da sessão, vocês não pediram a palavra e também retrucaram e tal? Falei, a gente tem uma possibilidade de pedir uma parte, dialogar, mas imaginava que não tinha clima diante de uma coisa tão alterada, né? E também porque as pessoas não eu acho que é importante esclarecer as regras. As falas são em uma ordem alfabética decrescente. Então, o vereador que fala, por exemplo, em último numa sessão, nessa sessão ele fala em penúltimo. Quem falou em penúltimo fala em antepenúltimo e assim sucessivamente. O vereador Valdir Barreto foi o primeiro a falar na outra sessão, nessa ele é o último. Então tem uma ordem nas falas livres, não é possível se inscrever depois. Então é importante que se esclareça isso. Eu não vou cair em provocações e nem usar os mesmos métodos, porque a gente já falou isso em várias outras sessões. Já aconteceu aqui ataques pessoais, baixaria, destrambelhamento, e, em geral, vem dos mesmos. Muitos vereadores são muito respeitosos aqui. Eles conversam, vêm aqui, defendem a tese. Olha, vocês estão falando bobagem, vocês estão fazendo demagogia. Olha, eu discordo da sua tese, eu concordo assim, discordo assado. Mas não precisa berrar, não precisa espetacularizar, não precisa tentar intimidar. O vereador Júnior Schocker, eu lembro, uns 2 meses atrás, ele falou que não tem medo de cara feia. Convulgo na sua opinião, vereador Júnior Schocker. Não se pode ter medo de cara feia e nem de berros. Isso não é bom para ninguém. Nem para a situação, nem para a oposição, nem para o prefeito. Pensando nisso, eu perguntei para um secretário municipal e uma outra liderança do governo se aquilo expressava a posição do governo. Se o governo vai fazer assim aqui nessa casa. Eles falaram que não, aquilo é uma posição individual da vereadora. Então, pensando nisso, nós tomamos algumas medidas. Uma delas, vou passar para o vereador Rubens Nunes, presidente dessa casa, a indicação da liderança da oposição. Por quê? Ao indicarmos a liderança da oposição, nós esperamos que o governo indique o líder da oposição, da situação. O líder do governo ou a líder do governo. Para quê? Então, se é o vereador X e ele expressou aquela posição, nós vamos entender ela como uma posição do governo. Para não acontecer casos desse tipo, onde a gente não sabe exatamente se aquela manifestação alvoroçada da semana passada é uma manifestação do governo ou se é uma manifestação individual. Então, eu vou passar aqui ao vereador Rubens Nunes a indicação da liderança da oposição, que vai ser exercida pelo vereador Valdir Barreto. Então, a partir das próximas sessões, quando houver um posicionamento da oposição, ela será expressa pelo vereador Valdir Barreto, em acordo com a bancada do PSD, da vereadora Marta Leão. Já convidamos o vereador Edu Gelme para os debates em torno da composição do bloco de oposição e fica aberto para os demais vereadores que queiram também compor o bloco de oposição, bloco da minoria, como for melhor chamar. Para que a gente evite, para que a gente faça justiça ao que é realmente uma oposição. Quais foram as 2 teses levantadas na semana passada? Estão fazendo política com a Santa Casa? 1. Segundo, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Então, nós viemos aqui, fizemos um histórico, o Valdir Barreto fez uma grande pesquisa, demonstrando que, sim, o governo não é responsável por tudo, e sabemos que não é, e é preciso fazer justiça, mas é responsável também pelo problema da Santa Casa. Por quê? Nós já falamos várias vezes, mas porque indicou provedores, os provedores eram do seu grupo político, ele fez uma intervenção, no momento da intervenção a dívida saltou de 1 milhão e pouco para 20 e tantos milhões. Então, sim, o governo municipal tem responsabilidades pelo passado não tão longínquo, como também pela situação atual. Vamos lembrar que o atual provedor foi indicado num partido do prefeito municipal. E quando a gente vê os cargos de confiança, e a população não consegue captar isso, porque não tem todas as informações, mas todos os cargos de confiança centrais na Santa Casa são do grupo do prefeito municipal. Eram
e são. Então, o provedor é quase uma rainha da Inglaterra, em algum sentido. Porque as finanças são controladas pelo prefeito, a contabilidade é controlada pelo prefeito, as diretorias da Santa Casa são controladas pelo prefeito. Então, como o prefeito não tem nada a ver com essa situação? É evidente que tem. Para colocar essas duas teses, que na minha opinião são falsas, a vereadora Genesina apontou algumas coisas. Estão querendo fazer uma CPI, mas já existe uma CPI do passado que não foi dado nada. Vamos fazer um ofício para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça, que nós vamos conseguir informações para mostrar isso. Primeiro, quem está fazendo isso é o Movimento Popular, dirigido pelo Grupo Cidadania em Foco, a qual eu parabenizo. É um grupo da internet. Eles estão levantando a tese da Santa Casa, de uma CPI da Santa Casa, o que é totalmente legítimo. Nós indicamos aqui a CPI em relação à questão da desassistência, né? Ficamos esperando qual era a repercussão disso, porque individualmente nenhum vereador consegue abrir uma CPI. E nós atendemos a sugestão da vereadora Ana Genesina e fomos ao Ministério Público. Está aqui. Né? Então, que a vereadora fala, por que não faz isso, por que não faz aquilo? Olha, é só levantar da cadeira e ir lá na Estrada da Boiada. Ué, está aqui, ó. E sabe, o vereador Ana Genesini, quem é o único qual é o resultado único desse inquérito? Uma ação civil pública contra o prefeito Milton Serafim. O único que foi pego. Só um minuto, vereador. Senhores, por gentileza, se houver manifesto com fala, com gritos, pelo regimento interno eu teria que suspender a sessão. Parece deselegante dessa presidência, apesar do nobre e amigo jornalista aí não concordar, mas os senhores conhecem o regimento dessa casa, seu Geraldo, e eu tenho que seguir o regimento. Então eu peço, por gentileza, que possamos aí atentar ao esclarecimento e os trabalhos do nobre vereador Rodrigo Paixão. Então, o único que foi apontado foi o prefeito municipal, que teve seus bens bloqueados e recentemente a justiça confirmou, agora no final do mês de abril. Então, sim, a prefeitura tem alguma coisa a ver e não disse que não tinha nada a ver, que não tinha nada a procurar, que já estava tudo arquivado. Está aqui. Quem aparece concretamente é o prefeito municipal. O doutor João Marcos impetrou um mandado de segurança para não ter a CPI. Verdade, meia verdade. Porque a intervenção era do prefeito municipal. E quem mandava na Santa Casa era o prefeito municipal naquele momento de intervenção. Então, essa é uma premissa meia verdade. Oficial Ministério Público é firula, porque ir lá procurar, era só ir lá, está aqui. Certo? Vamos abrir uma CPI contra a militante do PSOL, porque ela trouxe não sei o quê. Eu queria ler aqui, vereadora Ana Genesini. As comissões parlamentares de inquérito destinam-se a apurar irregularidades sobre fato determinado da administração pública municipal. A militante do PSOL não faz parte do governo. E se cada vez que um militante do PTB expressar uma opinião na internet e a gente ficar fazendo caças bruxas, imagine onde vai parar essa casa. Ou qualquer outro partido da base aliada do prefeito. Isso aqui vai virar um inferno. Não é possível ter esse tipo de método. Vamos apurar, até desafiou os vereadores Dario Pacheco e Alexandre Viola, que teria... Como pode aparecer na sessão uma denúncia grave no blog do vereador Rodrigo Paixão de 2009 e ninguém fazer nada, abrir uma CPI. Também menos, né, vereadora Ana Genesini, porque quem trouxe isso não fui eu. Quem trouxe foram os vereadores da situação, que pegaram, ficaram pesquisando meu blog e trouxe. Então, meu blog tem sido um elemento de muita turbulência, né? O prefeito depois, inclusive, abriu um próprio blog. Que bom. Venha para o debate. Desde que ele seja sério, olho no olho, né, com seriedade. Existem médicos que roubam. Ela escreve isso. E aí isso me irritou, porque já me irritou na semana retrasada escralarem uma coisa que a gente não escreve. Isso é ruim. Né? Então, vamos falar o que fala. O que eu falei lá, que tem médicos que, naquele momento, era 2005, cobravam R$500 até R$1.000
para fazer uma cirurgia. Então, primeiro é importante fazer um ajuste. O mercado subiu. É muito mais o preço. É 2, 3 mil reais que se cobra para fazer esse tipo de coisa. E eu não uso a palavra roubar. Quem falou que os médicos roubam foi a vereadora Ana Genesini, no seu blog e tal. Eu não escrevi isso em lugar nenhum. Eu escrevi que os médicos cobram. É irregular, mas não é... Essa não foi a palavra que eu utilizei. Então, é importante que se registre isso. Dr. João Marco impediu as informações. Oficial Ministério Público. Só mais alguns segundos que aquela hora paralisou, viu, presidente, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho mais um pouquinho, que aquela hora teve uma... Pode concluir, vereador. Só mais um minuto. E aí eu fiquei em dúvida, conversando inclusive com pessoas que pensam bastante a estratégia da cidade, qual foi a intenção da vereadora Ana Genesini com aquele espetáculo da semana passada. Eu talvez achei, como ela estava 2 semanas afastada, talvez não leu direito as coisas, não leu o relatório, enfim, seria perdoável e tal. A segunda coisa era desviar o foco. Ou seja, tem um debate sério na cidade, a pessoa vem e desvia o foco. E terceiro, eu não acredito muito nessa tese, mas alguns governistas até acreditam nela, poderia até ter, subliminarmente, tentar envolver o prefeito, porque não é possível que a pessoa não saiba que o resultado da CPI e que foi para o Ministério Público foi atingir o prefeito, foi o único atingido, e vem aqui e nos desafia para ir lá no Ministério Público, que qualquer um pode ir lá, mandar o que quiser, o blog, qualquer coisa. Então, talvez até a vereadora Ana Genesini quis atingir o prefeito de uma forma muito esperta, porque estava com algum problema, com alguma pendenga. Seriam essas 3 possibilidades, eu não consigo realmente enxergar outra. Obrigado e boa noite.